Eu vou tentar aí terminar até 1 hora, mas correr aqui. Minha apresentação é um pouco uma cola para mim, tem muita coisa escrita, mas eu vou fazer uma seleção aqui em função do tempo. Primeiro, eu vou fazer uma introdução aqui falando sobre, dar um contexto para esse debate sobre o BNDES. Depois, o contexto do Brasil na história comparativamente. Defendo a ideia de que o BNDES tem um papel grande numa retomada do Brasil no desenvolvimento. Vai ser muito importante aqui uma noção que eu acho que é um núcleo do entendimento do que é o BNDES. O BNDES pode ser cepalino. Eu acho que o BNDES tem um núcleo, uma racionale que ela não é completamente entendida. É uma coisa que as pessoas têm conhecimento, mas não é uma coisa tão clara, e eu acho que isso fragiliza a gente com essas mudanças de governo. E eu quero defender o resgate de uma lógica básica de para que o BNDES funciona e que isso tem que ser muito debatido. Então é um pouco monotemática essa apresentação, porque eu vou enfatizar muito essa questão das contrapartidas. Pego alguns registros de que, ainda que tenha uma autora que eu acho que é fundamental em fazer esse registro, que é a Alice Avisden. Eu acho que vários autores brasileiros também percebem, apontam para essa questão. E vou elaborar um pouco implicações disso para análise de algumas coisas do BNDES. Vou ficar sugeridas aqui. Tenho aqui, ainda bem que o Davi ajudou a justificar, eu vou ser crítico. É uma defesa, eu acho que a defesa do BNDES é uma defesa crítica. E às vezes é difícil fazer essa defesa, porque eu sou da associação dos funcionários, às vezes os funcionários não entendem isso. Mas é uma defesa crítica do banco. Eu acho que não dá para fazer de outra forma. E algumas propostas. Então vamos lá. Eu acho o seguinte, a gente tem que discutir isso. Esse gráfico é uma atualização de um gráfico que o Gabriel Palma fez. Ele fez para 2010, eu estendi, peguei a base de dados dele. Isso é a comparação do Brasil com a Coreia do Sul, produtividade do trabalho. Então você vê aí o que era dos anos 50 para cá, você vê a situação da produtividade do trabalho. O Brasil, até metade dos anos 80, estava na frente da Coreia do Sul nesse quesito. De lá para cá, o Brasil praticamente estagnado e a Coreia do Sul continua se desenvolvendo. Teve a crise no final dos anos 90, mas você vê alguma mudança de inclinação, talvez, aqui, mas a direção da Coreia é de desenvolvimento e de aumento da produtividade, num outro ritmo, né? Quando você faz aqui uma outra comparação desse contexto, é o Brasil e a Coreia no catching up com os Estados Unidos. Então, estou pegando a produtividade do trabalho do Brasil e da Coreia e dividindo pela dos Estados Unidos. E você vê que o Brasil, dos anos 50 até os anos 80, ele está fazendo catching up. De lá para cá, a gente regrediu. E você vê o movimento seguido da Coreia do Sul. Uma outra comparação, para dar esse contexto, PIB per capita agora, não a produtividade do trabalho, você vê com a Índia, por exemplo. Tem vários gráficos, às vezes dá umas coisas, dependendo da métrica que você use, né? Dá umas coisas até muito maior da renda per capita brasileira em relação à Índia, mas o formato sempre é esse. O Brasil cresce, a quantidade de vezes que o PIB per capita brasileiro é maior que o da Índia. Então a gente aumenta a quantidade de vezes até os anos 80 de novo. De lá para cá, a gente vem perdendo esse múltiplo. Hoje nós estamos quase aqui 2 vezes o PIB per capita da Índia. Mesma coisa com a China. Você pode pegar a China alternativa, a China padrão. O Brasil tem uma história de aumentar a quantidade de vezes o nosso PIB per capita maior que o da China, e lá para cá ele cai continuamente. Eu queria comentar o seguinte, a gente fala hoje, e eu acho que é um debate importante, inclusive muito importante na esquerda, as pessoas falam muito sobre o Brasil é um país injusto. O Brasil não é só um país injusto. Eu acho que se a gente falasse no início dos anos 80, no meio da transição democrática, talvez fosse o alvo preferencial, e talvez era a grande questão, porque a ditadura não permitiu reformas sociais, ela apareceu para evitar essas reformas sociais, mas a gente teve uma continuidade num processo de desenvolvimento que se iniciou no período democrático. Não tem nada a ver com ditadura isso, tem a ver com sucesso prévio. As ditaduras vizinhas aqui, são do Chile e da Argentina, são as primeiras a implantar o neoliberalismo. A nossa ditadura seguiu outro caminho, não por nenhuma superioridade da ditadura,
em si, dos militares, mas porque nós tínhamos uma história pregressa, democrática, de desenvolvimento que estava dando certo. E os militares continuaram nesse caminho. O Brasil não é só um país injusto, é um país que está ficando para trás. E se a gente não tiver programa para desenvolver a produtividade, desenvolver as forças produtivas no Brasil, a gente não tem solução. Então não dá para falar só de redistribuir. Eu acho que a minha provocação é dizer o seguinte, se falava a frase execrada, né, do Delfim, né, que primeiro tem que crescer o bolo para depois dividir. A gente não pode inverter essa frase em basta dividir o bolo, que de algum jeito tudo vai acontecer e tudo vai crescer. Tem que dividir o bolo e tem que se preocupar com o crescimento dele. Essa é uma tarefa que a gente tem que se preocupar, e eu vou tentar acelerar aqui o máximo possível. Nesse sentido, eu acho que é importante entender o seguinte, eu vou caminhar para falar do BNDES nessa história. Também eu acho muito comum no discurso assim, que é comum dentro da esquerda, é um discurso de política de questão do desenvolvimento, é basicamente a questão de um conjunto de políticas macroeconômicas que sejam pró-crescimento. Então, alguns economistas preferem que a gente fale em expansão fiscal, né? O problema é que esses governos são ortodoxos e não são suficientemente ousados do ponto de vista fiscal. E não tem problema a relação de dívida sobre PIB, ou isso é coisa de neoliberal e tudo mais. Outros supremistas falam, não, a gente precisa do câmbio ajustado. Então, o debate no Brasil, um pouco, às vezes, simplifica muito isso, o debate dentro de economistas heterodoxos, em criar uma conjuntura macro favorável ao crescimento. Parece que se isso for construído, os problemas de desenvolvimento acabaram. Eu me lembro de assistir um curso do Roberto Frey, um argentino, que ele fala exatamente isso. Ele acha que o BNDES, se você tiver o câmbio ajustado, a política macroeconômica pró-crescimento, o país cresce e se desenvolve. E eu acho que essa é uma tradição, curiosamente, que perde um aspecto fundamental que está lá no Marx e que o Schumpeter recupera, que tem uma dinâmica que faz parte da oferta. A economia ortodoxa ela não é só ruim porque não reconhece a tal da demanda, ela é ruim porque a visão dela sobre a microeconomia, sobre a concorrência, sobre a oferta é péssima também. E isso foi objeto é fundamental no Marx e no cara, um conservador, que é o Schumpeter, que recupera esse aspecto. Quando vários marxistas não olharam muito para isso, o Schumpeter recupera a ideia de concorrência como esse impulsionador, esse motor do desenvolvimento econômico. Isso não está no campo só da demanda, está no campo de você ter incentivos que pressionam, que criam compulsão para as empresas investir. E eu queria juntar com essa reflexão um trabalho importantíssimo que é o da Alice Arndt, chamado The Rise of the Rest. Esse livro, eu acho que tem uma função que é de entender a especificidade do terceiro mundo dentro dessa visão de que tem da compulsão da oferta para o desenvolvimento. Porque, assim, essa é a minha impressão eu estudei lá na FRJ, doutorado, lá meu professor, um grande schumpeteriano, o Mário Poças, mas essa opção, eu lia os manuais, os livros sobre inovação, gasto em P&D. Quando você vê no Brasil, gasto em P&D, a concorrência schumpeteriana, eu fiz vários modelos de competição schumpeteriana, isso não parecia explicar nada que acontece no Brasil, ou muito pouco que acontece no Brasil. Eu acho que a grande questão da Arisden é que o insight dela é o seguinte: no terceiro mundo, na Segunda Guerra Mundial para cá, o desenvolvimento que ela fala que é a ascensão do resto, essa crescimento do terceiro mundo, ele não é comparável à ascensão da Alemanha, Estados Unidos no final do século XIX. Assim, eu acho que isso é muito interessante, porque você pega um cara como o Hirschman, que a vida inteira se preocupou em ser o teórico dos latecomers, né? Você tem os latecomers no final do século XIX e ele era o teórico dos latecomers. Ele achava muito... Ele fazia distinções, mas acho que ele nunca examinou desse ponto de vista, que é o seguinte: no final do século XIX, a Alemanha, por exemplo, se desenvolve no meio de uma apoteose de processo de inovação. É a segunda revolução industrial. Nada comparável a isso acontece quando os países do terceiro mundo fazem o seu catch-up no pós-guerra. Aqui não é por inovação, não tem uma segunda revolução industrial, é aprendizado.
E aqui, então, não é concorrência entre as empresas que o Marx e o Schumpeter apontavam, que foi o motor, o criador de compulsão para o progresso econômico, para o desenvolvimento produtivo. O motor, e é por isso que a gente do BNDES tem que olhar com cuidado para Alice Armstrong, é o Estado, são os bancos de desenvolvimento. Ela dá um papel desse tamanho para a importância dos bancos de desenvolvimento. Eles são os mecanismos que criam essa compulsão, que eu chamei de compulsão na oferta, para que haja crescimento, desenvolvimento produtivo. Não é concorrência, não é um processo de concorrência com inovação. E eu acho que essa ideia é poderosa, e nesse livro ela resgata isso comparativamente, América Latina, Turquia, leste asiático, contando qual foi esse mecanismo que é criado na Segunda Guerra Mundial. Bom, em primeiro lugar, você estava muito distante da fronteira tecnológica, né? Então, por isso o aprendizado. Agora, você cria um mecanismo que é o seguinte: você dá subsídio, mas você cobra, você exige pelo subsídio. E essa sacada é a base e a essência do que é o BNDES. O BNDES é um mecanismo de entregar subsídio e cobrar contrapartidas. Essas contrapartidas formuladas dentro de uma estratégia. É lógico que sem uma estratégia, o que pedir, o que exigir, mas essa lógica de interação do Estado via Banco de Desenvolvimento com as empresas que cria essa compulsão que nos países do primeiro mundo aparecia na concorrência capitalista, no meio do processo de inovação. Para tornar mais concreto o que eu estou falando, o que são essas contrapartidas? Por exemplo, conteúdo local. Conteúdo local é uma exigência para uma empresa fazer uma coisa que, em geral, ela não quer fazer. Você conversa com o pessoal da eólica, que está instalado no Brasil, e conversa com eles sobre o que eles acham de conteúdo local. Eles odeiam o conteúdo local. O Brasil, eu acho que o exemplo mais fantástico, formidável, que, inclusive, segundo a Armstrong, é uma invenção brasileira, o conteúdo local nos anos 50, para as multinacionais que se instalaram no Brasil. Uma autora chamada Helen Shapiro conta essa história em detalhe. Parece, com a perspectiva dos anos 90, dos anos 2000, a gente olha para a indústria automobilística, né? São as carroças, era muito protecionismo, era fácil entrar no Brasil. A Helen Shapiro mostra o seguinte: até a última hora que a Volkswagen, a primeira empresa instalada no Brasil nos anos 50, até a última hora ela tinha dúvidas seríssimas se ela deveria ou não vir para o Brasil. Então ela registra cartas entre o vice-presidente da Volkswagen e o Juscelino Kubitschek. Eles até a última hora não tinham certeza se deveriam ou não vir para o Brasil. Segundo, vir a Volkswagen em si é significativo, porque as empresas americanas estavam aqui desde os anos 20 fazendo montagem leve. E elas conheciam muito mais o mercado brasileiro, e elas não vieram, não se instalaram. Você trouxe multinacionais naquela época para produzir no Brasil, e você demandou delas que elas adquirissem autopeças com as empresas brasileiras de autopeças que eram altamente incipientes. O progresso e o desenvolvimento econômico que é gerado a partir dessa... É evidente, tá na história já. Mas você fez olha o desafio que você enfrentou naquele período. E aí, vê bem, você estava apoiando, com essas polêmicas que tem, né? Não pode apoiar grande empresa, tem que apoiar pequena empresa. Você estava apoiando multinacionais e extraindo desse processo desenvolvimento para o país. Então eu acho que a lógica de contrapartida, ela ajuda a quebrar essa lógica de que temos que apoiar só as pequenas empresas, ou temos que apoiar... Não, a gente tem que saber, o apoio tem que ser estratégico. Você pode apoiar a grande, você pode apoiar, mas você tem que saber o que você vai demandar de volta disso. Se o debate público no Brasil sobre crítica do BNDES tivesse focado nisso, nós estaríamos hoje com um acervo muito maior de contribuições positivas para o BNDES do que essas polarizações de que você tem que apoiar o cara que não precisa do dinheiro. Não é bem isso. O cara, como a empresa eólica que se instala no Brasil, precisa ou não precisa do dinheiro? Ela vem para cá porque tem um cálculo, eu tornei lucrativo. O meu subsídio torna lucrativo. A minha contrapartida, a minha exigência de contrapartida torna isso produtivo para o desenvolvimento do país. Outros exemplos de contrapartidas, metas de exportação, que hoje tem problema com a MC, mas foram muito usadas pelos países asiáticos, pela Coreia principalmente. Se o cara não atingiu a meta de exportação, tinha que devolver o dinheiro para o banco que financiou. Você tem coisas que o BNDES faz, como profissionalização das empresas,
Meta de porcentagem de gasto no P&D. Você condicionar o seu apoio a determinado tipo de investimento e porcentagem no P&D. Isso acontece, no Brasil tem lei que exige isso. Atendimento de sustentabilidade ambiental também é um exemplo de contrapartida. Agora, se isso vira uma coisa burocrática, se o conteúdo local é uma coisa que é cobrada sem grande vistoria, ou como uma regra que você não quer, enfim, estressar muito porque você não quer impedir o seu desembolso, ou porque ou é uma regra que continua existindo sem ter nenhuma estratégia, nenhum propósito claro, o que você persegue com o conteúdo dali, é lógico que isso vira só uma burocracia, vira restrições. Mas o BNDES continua mostrando que quando você faz uso disso, você tem resultados interessantes. Eu acho que é quase consenso na casa que no setor de fármacos e na parte de eólica, até por conta de crise, você tem que redefinir, por exemplo, na eólica, o critério de conteúdo local, fazer ele progressivo, fazer ele inteligente. Quando você faz isso, você usa essa arma em prol do desenvolvimento. Quando ele vira uma coisa lá, uma conta de um peso, que você sabe que não tem muito efeito e você não cobra aquilo, ele é um obstáculo burocrático. Agora, nós temos problemas seríssimos de coisas que nós não conseguimos exigir e tocar, que é, por exemplo, o caso da Embraer, o caso de apoio de empresas de construção, tenho 4 minutos. Eu queria registrar que essa intuição da Alice Armstrong é uma intuição que você pode encontrar em vários autores clássicos brasileiros, desde do Furtado, falando da preocupação de uma política de apoio pública ativa. Aqui é uma referência no capítulo que ele compara o Alexander Hamilton ao Visconde de Cairu, e ele fala, já tem essa noção de que eu tenho um apoio, eu acho que é um confronto aqui de subsídio e protecionismo. Você pode ter um apoio público passivo, ou você pode ter um apoio público ativo, que exija da empresa. O Lessa também, no livro dele sobre 15 anos de política econômica, ele em algum momento fala do papel do BNDES como coordenador, mas ele fala também do papel disciplinador do BNDES, fundamental papel disciplinador do BNDES nos anos 50. E eu queria destacar, gastar algum tempo falando um pouco de uma entrevista do Castro, que eu não conheço o livro que ele falou isso, mas essa entrevista, inclusive eu estava no banco quando eu li, para mim foi assim, uma identificação total com problemas que eu via dentro do banco. O registro de que o banco, ele estava no BNDES na época. O BNDES, o Estado brasileiro não pode funcionar como um balcão. O balcão, traduzindo no que eu estava falando, é isso, é você fazer um apoio que a empresa pede, mas sem daquilo dali oferecer uma exigência, uma inteligência, sem por trás daquilo ali sair uma aposta numa coisa estratégica. E ele usa um outro termo, ele fala de cooperações, que eu acho um termo mais vago aqui, mas eu entendo a necessidade de ter da seletividade, né? E eu acho que a fórmula dele é interessante porque ele também aponta para o seguinte, não é que o BNDES não tenha papel, ele tem um papel, ele está protegendo essas empresas. Ao manter a lucratividade desses setores, estamos, por exemplo, desacelerando o processo de desindustrialização do Brasil, que é muito acelerado, mas sem o BNDES manter essas atividades produtivas rentáveis, talvez o caso fosse pior. Só que o problema é que essa é uma defesa de curto prazo. Essa é uma proteção que não funciona no longo prazo. No longo prazo, a gente precisa dessa inteligência, dessa cobrança de contrapartida. Então, não é que o BNDES não tenha cumprido uma função, tem sido importante, mas ele é um cobertor para uma proteção de curto prazo e não para avançar no longo. E, bom, eu acho que porque senão, no longo, a gente pode estar protegido hoje, mas no longo prazo estaremos mortos. Usando a frase do Keynes num outro sentido. Então, eu já falei de grandes empresas. Devo ter 1 minuto agora. Eu acho o seguinte, também nesse aspecto crítico, dizer o seguinte, não é trivial esse trabalho, e assim, a coisa é uma ponte que eu acho que não está elaborada tanto na Alice Armstrong, mas essas contrapartidas têm que estar fundamentadas em bases estratégicas sólidas, em âncoras muito importantes. Porque isso eu vi muito aqui durante esse período, desde 2008. Você às vezes tem uma demanda do governo, por exemplo, temos que transformar o etanol numa commodity. Mas se isso não é uma coisa
E aí você teve pedidos de apoio que dependiam daquela premissa. Mas isso é uma coisa meio solta. Se isso foi produto de algum discurso sem maior elaboração, sem fundamentação, se isso não é considerado realmente uma âncora, é muito difícil você fazer o cara na ponta, que somos nós do BNDES, operar assumindo aquela premissa. Então, porque é uma batalha pesada. Você tem que, às vezes, cancelar um financiamento que você faria porque o cara não atingiu ou não está atendendo uma determinada demanda. Ou você tem que fazer, às vezes, um financiamento quebrando algumas regras que estão estabelecidas para viabilizar aquele objetivo estratégico. Se aquilo ali não for uma coisa muito consolidada, muito firme, que tem que ser obedecida, ela vira letra morta. Então, as contrapartidas têm que ter, não podem ser arbitrárias. Não pode chegar alguém aqui e começar a canetar um monte de contrapartida. Elas têm que ser fundamentadas. As pessoas que trabalham no banco têm que ser ganhas para entender a racionalidade daquilo dali, para que elas virem verdadeiras âncoras para isso. Concluo falando sobre o equívoco. Partindo desse meu ponto de vista, eu vou falar agora como eu vejo a questão dos liberais. O caminho é completamente contrário. Eu acho que a TLP... na verdade, eu me lembro que o Hernani, a provocação aqui para o Hernani, ele não falou isso hoje, mas ele falava que as taxas de juros vão permanecer baixas. Não. Bom, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, está vendo o que está acontecendo com o câmbio, vamos ver se isso vai continuar. Uma, para mim, das coisas que pode fazer água nesse final de governo é exatamente esse quadro que os caras assumiram se desmanchar. E eu acho que tem um risco grande aí da TLP se revelar o mecanismo de preços da Petrobras para o BNDES. Que é você, do ponto de quer deixar o mercado falar, e você vai, numa situação de elevação de câmbio, elevação da taxa de juros, deixar o mercado falar via TLP, e a gente vai ver o que vai acontecer isso do ponto de vista de financiamento. Mas mais importante que isso para mim é o seguinte, é a ideia, que a gente agora chegou a um capítulo final disso com o novo presidente do BNDES, é a ideia do desentendimento completo dessa racionalidade do banco. E a ideia é o seguinte, o BNDES tem que aprender a viver sem subsídio. Bom, mas sem subsídio, o propósito fundamental do banco não tem como se cumprir. Como é que eu vou exigir alguma coisa se minha taxa é muito próxima ou igual do mercado? E que eu vou demandar? Que banco chupeteriano pode sair de exigir que uma empresa gaste mais em inovação se o valor do dinheiro, o custo do crédito do BNDES é igual ao do mercado? E os entendimentos que, por exemplo, foi revelado de que contrapartidas são vistas como uma espécie de obstáculos ao funcionamento do banco. Então vamos acabar com esse negócio de conteúdo local, porque isso está impedindo que a gente faça operações. Então você acaba completamente, transforma o banco num banco privado como outro qualquer, e não tem papel, e aí certamente esse banco está destinado a virar uma agência para 30 pessoas, para 50 pessoas, totalmente relevante. Então, eu acho que eu consegui falar 90% do que eu queria. Muito obrigado.